O limite da cultura do cancelamento é exatamente esse limite em que se fala de responsabilização, que é uma coisa positiva, contra esse outro espaço que é o da violência virtual. A ideia de cultura do cancelamento, ela vem principalmente a partir da apropriação do termo em inglês, cancel culture. Né? O surgimento desse termo está associado a um movimento que inicia-se em 2014, que é o movimento do Me Too, ou seja, do Eu Também, né? Que foi um movimento começado por mulheres de diferentes áreas para falarem sobre os diferentes casos de abuso, principalmente de cunho sexual, que elas haviam enfrentado em suas vidas profissionais. Então, a partir do movimento do Me Too, se chama por uma responsabilização, né? Ou seja, para dar visibilidade a essas denúncias e a esses casos, que quando feitos de forma isolada, realmente acabavam sendo varridos para debaixo do tapete. Porque muitas vezes eles eram casos em que o homem agressor era alguém muito famoso. E como era só uma queixa isolada, isso aparecia como nada demais, né? Ou seja, perdia força. Então, o movimento do Me Too começa exatamente nessa chamada coletiva para as mulheres denunciarem os seus agressores. E essa chamada coletiva, ela acaba iniciando um outro processo, que é esse de buscar responsabilização, ou de certa forma de cancelar, ou de exatamente buscar meios de punição contra atores, principalmente homens, influentes, ricos, com destaque e visibilidade. Né? Então, a origem do processo da cultura do cancelamento vem desse momento. Isso não quer dizer que em momentos anteriores não houvessem formas de cancelamento social. Né? Dentro da história humana, a ideia do ostracismo, de você condenar alguém, de você isolar essa pessoa, de você tirar uma pessoa de um lugar de destaque por conta de alguma conduta, é algo histórico. O que é novo é exatamente essa mobilização dentro das plataformas online. Né? Então, a ideia da cultura do cancelamento parte desse movimento, mas depois ela começa a ser agregada em diferentes momentos para diferentes casos. E é exatamente nessas nuances que a gente começa a perceber que a cultura do cancelamento não é uma coisa só. Porque ela surge principalmente de uma necessidade de responsabilização de atores poderosos, mas às vezes ela vai se manifestar como linchamentos virtuais. Ou seja, existe um outro aspecto disso, que é o aspecto da violência. Porque a violência verbal na internet, ela também é uma forma de violência. Então, existe um limite entre o que é você responsabilizar uma pessoa pública pela sua conduta, que é algo que deve ser feito, e essa pessoa ser atacada de uma forma... muitas vezes, isso vira um vetor, por exemplo, para as pessoas expressarem racismo, misoginia, homofobia, ou seja, muitas vezes existem preconceitos que já estão ali arraigados nas pessoas e a ideia da responsabilização vira uma desculpa para as pessoas expressarem e falarem e ameaçarem até mesmo alguns indivíduos, né? A gente viu isso aqui no Brasil no caso da Carol Conká, né? Que é exatamente a grande questão é entender qual é o limite. Se alguém, um agente público, faz algo errado, que essa pessoa seja responsabilizada, seja falada assim, olha, isso não está certo. Esta conduta não é uma conduta que nós, enquanto sociedade, gostaríamos de aprovar. Né? Então, esse seria um limite positivo da cultura do cancelamento. O negativo é exatamente quando isso se torna um espaço para incentivar a agressão, a violência. Né? E se num primeiro momento essa ideia da cultura do cancelamento estava muito ligada a agentes de extrema visibilidade e com muito dinheiro e poder, a gente percebe que com os nichos da internet, com as diferentes comunidades que se formam, isso ganha outros contornos, porque dentro de pequenos grupos pode haver um cancelamento. E esse cancelamento, às vezes, ele pode ser injusto, porque sim, às vezes as pessoas vão acreditar numa narrativa e já vão, de certa maneira, realmente querer fazer justiça com as próprias mãos, né? Isso muitas vezes vai descambar para ameaças
de violência física, inclusive, né? Ou seja, existe um senso que é um senso de ser o justiceiro, existe um outro lado que é o lado da pessoa, estou na internet, então eu posso falar o que eu quero, não serei responsabilizado por isso e posso deixar os piores pensamentos que eu tenho virem à tona. E existe um outro lado que é tipo assim, poxa, não aprovo o que essa pessoa fez, né? Como é que ela vai se conduzir a partir do momento que esse erro dela foi apontado? Ela vai repensar isso ou ela vai manter a posição dela? Se ela for manter a posição dela e eu percebo que ela é abertamente misógina, por exemplo, ou machista, ou transfóbica, então eu posso fazer uma escolha individual de não querer mais dar visibilidade para essa pessoa. Porque um outro lado, dentro dessa discussão da cultura do cancelamento, é que às vezes ao cancelar alguém, você acaba dando visibilidade para aquela pessoa. Então, as dinâmicas na internet, elas são complexas, porque a gente acaba percebendo que sim, a gente tem muitos problemas sociais. Esses problemas que a gente vive fora da internet, eles acabam existindo dentro da internet também. E aí, quando uma pessoa começa a proferir um discurso de ódio, de certa maneira cancelada na busca de uma responsabilização, às vezes ela acaba adquirindo maior visibilidade e chamando pessoas que têm o mesmo discurso de ódio para participar dessa construção, né? Então, o limite da cultura do cancelamento é exatamente esse limite em que se fala de responsabilização, que é uma coisa positiva, contra esse outro espaço que é o da violência virtual, né? Então, a gente tem que sempre pensar de que maneira a gente está entrando nisso, né? Se a gente está indo pelo viés da responsabilização ou se pelo viés da violência.